graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus. Te convido a orar comigo neste momento. Vamos apresentar a Deus este nosso culto. Senhor, Deus e Pai, buscamos a Tua presença, Senhor, que o Teu Espírito venha nos inspirar, ó Deus, que o Teu Espírito, ó Deus, venha nos conceder a palavra, a Tua boa palavra, Senhor. Atenta-nos para aquilo que o Senhor tem para nós. Atenta os nossos ouvidos, o nosso entendimento, os nossos corações. O Teu nome é invocado, Deus, aqui neste momento. Precisamos de Ti. Vem em nosso socorro, Deus. Vem de encontro a nós, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Te apresento, Senhor, o meu povo, um povo que clama pelo Teu nome, Jesus. E em Seu nome, Jesus, nós confessamos a Deus os nossos pecados, os pecados da nossa terra, Senhor. Venha, Pai, em nome de Jesus e cura a nossa nação. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu entrego a Ti este nosso momento. Ofereço ao Senhor o nosso sacrifício nesse altar, que seja ele bom e agradável ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com a sua voz, sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Meu caos e faz do órfão um filho teu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, tua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Você vai declarar: digno é o Cordeiro de Deus, é aquele que tira o pecado do mundo. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte. Mais uma vez, digno é o Cordeiro de Deus, ele é digno. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, tua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que
fizeste a mim. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. A paz do Senhor. O Senhor, Ele fala dos seus servos. Ele dá testemunho a teu respeito. Creio eu que Ele quer dar testemunho também a meu respeito. Observo que Deus tem algo a dizer a nosso respeito. As Escrituras têm nos revelado que homens como nós já conseguiram a atenção de Deus de uma forma muito positiva, de uma forma muito especial. E assim o Senhor Deus revelou os seus pensamentos quanto ao que se pensa sobre homens e mulheres que se apresentavam diante de Deus sem reservas, sem medida, mas numa entrega por completo. Deus nos diz algo a respeito dessas pessoas. O que Ele poderia dizer então a nosso respeito? O que Ele poderia dizer a meu respeito? Começaremos então pelas mulheres. Dentre muitas, uma mulher chamada Maria. Vejamos, em Lucas, capítulo 1, versículo 28, diz assim: aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendito és tu entre as mulheres. Vejamos, quando o anjo fala a Maria, ele afirma diante dela o que Deus pensava a respeito daquela mulher. O Senhor lhe revelou como ele havia, isto é, cuidado de Deus para com a sua serva. Agraciada é o mesmo que cativante, que inspira simpatia, em que há graça. Deus nos fala e nos revela como Ele nos vê. Maria era assim aos olhos de Deus. Então começo a imaginar que mulher fantástica era Maria aos olhos de Deus, do nosso poderoso Deus. Continuando aqui, encontramos um homem com características muito especiais. Vejamos, Jó, capítulo 1. Verso 8, diz assim: Então disse o Senhor a Satanás: não, é dele que nós iremos falar, mas de um homem. Então disse o Senhor a Satanás: observastes a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Em Jó, a Bíblia nos revela virtudes que agradam a Deus. Jó era um homem ímpar em virtudes. Sim, eu as vejo como algo a ser buscado por nós, algo a ser desejado por nós. Talvez Deus só nos queira dizer
que isso é possível, se nós o desejarmos intensamente. E assim Deus continua a nos mostrar como Ele vê os seus servos e como Ele nos vê nos dias atuais. Prosseguindo, nos deparamos com o grande rei Davi. Um acontecimento que se deu naqueles dias foi o fato que, ao depor Saul, também um grande rei, afinal Saul havia se tornado grande na terra, mas segundo os homens. Pensem nisso. Contudo, reprovado diante de Deus, o trono foi entregue a Davi. Saul é deposto e Davi é erguido e posto em lugar de grande honra, só que por Deus, não por mãos humanas. Saul foi advertido pelo seu Deus, e quanto a isto, o Senhor usou o profeta Samuel, que disse, vamos em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, diz assim, agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja líder sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Essas foram as palavras do profeta Samuel ao rei Saul. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenaste. Davi foi esse homem escolhido por Deus, apenas um homem aprovado em tudo aquilo que Saul, também um homem, não foi capaz de alcançar a aprovação. E Saul foi retirado do lugar de honra, e Davi reinou em seu lugar, pois isso está escrito também no Novo Testamento, da seguinte forma, Atos capítulo 13, Atos capítulo 13, versículo 22, diz assim, quando esse foi rejeitado, levantou-lhes como rei Davi, do qual deu testemunho, dizendo, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Assim, eu creio que Deus dá testemunho dos seus servos, e esse testemunho é verdadeiro. Deus nos deu o testemunho de Davi, e nesse testemunho o coração de Davi nos é apresentado conforme Deus ouvia. E assim somos nós, filhos de homens, assim como Davi era filho de Jessé. O que Deus poderia fazer, o que Deus poderia dizer a nosso respeito? Ainda que pensemos sermos justos e bons, tenho que toda a nossa justiça e bondade se revelaria tão somente para o nosso bem. E Deus nos reconheceria assim. E ainda que a nossa volta toda a terra pareça mal, e nós, os únicos, tementes a Deus, ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, e eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. É a palavra que está no livro de Ezequiel, capítulo 14, verso 14. Dessa forma, Daniel, Noé e Jó se tornaram justos aos olhos de Deus. Nós também devemos desejar essas coisas, também essa justiça. A justiça divina torna nossas almas livres, é o que diz o Senhor Deus. Daniel foi um jovem que não se permitiu contaminar e se tornou sábio em toda a terra em seus dias. Noé se tornou amigo de Deus e não para por aí.
vejamos um homem chamado Enoque. Te convido a ler comigo o livro de Hebreus, Hebreus 11, versículo 5 diz assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Estou falando de alguns homens que Deus dá testemunho deles a nós. Enoque é um desses homens. Também no livro de Hebreus, no versículo 14, há uma referência a Abel, que diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. Também, no versículo 8, Deus dá testemunho de Abraão, e no versículo 11, Deus nos dá testemunho de uma mulher, Sara, e diz assim: pela fé, também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então nós estamos a pensar, nós estamos a contemplar o testemunho que Deus dá acerca dos seus servos, acerca de suas servas. A fé é o exemplo deixado a nós por esses homens e também por essas mulheres, que também souberam servir a Deus. Por isso, Deus encontrou virtudes em seus corações, podendo dizer-lhes coisas boas a respeito deles mesmos. E foi nessas vidas que Deus encontrou prazer quando olhou para o nosso mundo, conquanto tão bem souberam lhe agradar. Essa é a inspiração que esses causaram a Deus, por tornarem manifesta ao mundo tão simples fé. É possível causarmos a Deus, basta termos fé. Será que seria muito atrevimento, pensar que poderíamos surpreender Deus, sendo Ele Deus? Eu estou aqui querendo entender que sim, e para isso eu dependo tão somente dessa fé. E então Deus poderá dar um testemunho a meu respeito, a nosso respeito. Deus poderá dizer coisas maravilhosas sobre nós. E isso é o que eu desejo, e acredito que isso é o que todos nós desejamos. Hebreus 11, versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus existe e Ele está aqui. Então somente creia que Ele existe e o teu milagre irá te alcançar. Te convido a orar com essa fé no nome de Jesus. Te convido a agradecer por tudo que Ele tem feito, e o poder do Altíssimo te alcançará, e das nossas enfermidades seremos curados, em nome de Jesus. Mas para isso eu te desafio nessa fé cujo próprio Deus nos dá testemunho, que o homem é capaz de manifestar a este mundo. E nós somos os homens, nós somos as mulheres nos dias de hoje, no qual Deus quer ver essa fé manifesta em nós, em nossas vidas, em minha vida, em sua vida. A fé que é capaz de agradar a Deus, de fazer com que nós venhamos a agradar a Deus de tal maneira que amanhã Ele irá dizer algo a teu respeito, que Deus irá dizer algo maravilhoso a nosso respeito, ao meu respeito. E isso acontecerá porque num dado momento de nossas vidas
tomamos nós da nossa decisão, do nosso livre-arbítrio, para decidirmos por Deus, para decidirmos por agradá-lo, para fazermos conforme a sua vontade, não segundo a nossa vontade. E para isso precisamos tão somente da fé. E Deus então irá falar a meu respeito. E Deus irá falar a seu respeito. E eu creio assim, e eu creio dessa forma. E assim, eu quero encerrar essa palavra, te entregar essa palavra e orar ao nosso Deus grande e poderoso. Senhor, aumenta-nos essa fé, torna-nos essa nossa fé eficaz, torna-nos essa fé grandiosa, a ponto de conseguirmos trazermos ao nosso mundo a Tua vontade, a ponto de conseguirmos tornar manifesto ao nosso mundo a cura e o Teu poder, capaz de nos livrar de todo esse mal, de tudo isso que tem se levantado contra nós. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, aonde eu poderei me esconder desse inimigo, Senhor? Aonde me esconderei? Para onde eu irei, Senhor? Não há lugar aqui neste mundo, não há nenhum lugar nessa terra em que eu possa me sentir seguro. Por isso, em nome de Jesus, eu escolho ir para o meu Deus, me esconder no meu Senhor. É para lá o lugar aonde eu irei. Eu te convido, na sua fé, a ir comigo para este lugar. Em nome de Jesus Cristo, assim eu te abençoo. Em nome de Jesus, amém.